Seja muito bem-vindo, meu povo, meus amigos e minhas amigas, aqui é o podcast com Tomás Oliveira. E antes de mais nada, antes de começar, eu queria começar dizendo que eu não sou um cientista político, eu não sou o Dr. Luiz Maranhão, não sou um jornalista sério como o J. da Silva, um homem daquele, não sou não. Eu sou apenas um pequeno comediante que hoje, na qualidade de entrevistador, irá fazer perguntas sobre a política da nossa cidade, fazendo aquelas perguntas que muitas vezes você, meu seguidor, eleitor, você tem. E hoje nós estamos aqui no nosso podcast com ninguém menos que ele, o nosso prefeito Padre Joselito, ele que em 2020 foi candidato pelo PSB, eleito com mais de 54% dos votos na nossa cidade. Agora, depois de 4 anos de seu mandato, ele está aqui tentando a sua reeleição, agora pelo partido Avante. Então, eu vou receber ele com grande satisfação. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar. Nosso prefeito Padre Joselito. Tomás, é um prazer, uma satisfação poder participar com você desse bate-papo, dessa conversa, que com certeza será muito legal. Rapaz, eu fico muito lisonjeado em recebê-lo aqui. Para começar, na verdade, prefeito, eu gostaria de começar que o senhor se apresentasse. Quem é o prefeito Padre Joselito Gomes, o candidato à reeleição Padre Joselito Gomes? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco de quem é o senhor. Fala aí na sua visão. Isso. Bom, eu sou natural de Bezerros e minha permanência em Bezerros foi até os 17 anos, estudando, fazendo os estudos. Tive uma convivência já vindo da própria família muito próxima com a Igreja Católica, inclusive fui coroinha. E daí chegou o momento em que eu tomei uma decisão de querer entrar no seminário, isso em 79, como de fato aconteceu. Então percorri o caminho, terminando o que se chamava na época de segundo grau, e filosofia, teologia em Aparecida, São Paulo. Então foi dessa forma que eu fiz esse caminho, e uma vez sendo ordenado em 87, ordenado padre, 12 de dezembro de 87, 1º de janeiro de 88, assumi a catedral em Caruaru, a sede da diocese. Em seguida, passando 11 anos lá, em seguida fui transferido para Gravatá, 14 anos, e praticamente 5 anos em Santa Cruz do Capibaribe. Foi dessa forma que eu passei 29 anos exercendo o ministério de padre na Igreja Católica. Bom, constituindo família em Gravatá, eu então fiz o meu pedido de renúncia da paróquia e pedi a dispensa do exercício do ministério, que de imediato foi concedida. Então casei no Colégio Salesianas, o casamento, juntamente com o batismo, não é, dos filhos, e em 2019 fiz a minha inscrição para concorrer a uma vaga no Conselho Tutelar, fui escolhido pela população, assumi uma vaga no Conselho Tutelar, tomando posse 10 de janeiro de 2020, e em novembro do mesmo ano, 15 de novembro do mesmo ano, sou eleito prefeito de Gravatá. Sem nenhum sonho, nenhum planejamento, apenas me deparei com uma população que estava decidida a mudar, procurava, assim eu entendi, um nome, e esse nome foi encontrado na minha pessoa. E aqui estou, graças a Deus. Que coisa boa. Candidato, na última campanha, levantaram muito o bordão, o liso. O povo quer o liso, é o liso. Isso mudou? Como isso mudou na sua vida? Hoje, o pessoal ainda pode falar, eu quero liso, ou, graças a Deus, a sua vida ela tem avançado profissionalmente. E eu queria que o senhor falasse um pouco da mudança da sua vida. Sim, claro, tem avançado. Veja, quando eu pedi a dispensa do ministério, o que eu fazia naquela época? Eu era pároco, dava aula no seminário, e uma vez você recebendo a dispensa, você deixa a sua função de pároco, de exercer o ministério, e também não dá aula.
Eu, então, fui procurar uma localização de trabalho, não é? Procurar uma localização de trabalho. De modo que, nesse período, que durou muito tempo, posso dizer assim, em torno de 6 meses, eu fiquei, do ponto de vista financeiro, com o quê? Nada. Nada, eu não tinha uma fonte de renda. E com a família para sustentar, né? E a família. A minha única fonte de renda era lá na paróquia, não é? Mas daí começamos a nos movimentar, tanto eu quanto a esposa, Viviane Facundes, que é gravataense, que nunca cruzou os braços, não é? Sempre assim, bem determinada, no sentido de encontrar algo que pudesse nos dar o sustento do dia a dia. E assim sendo, eu pude, então, contar com, durante um ano, um trabalho na Secretaria de Educação em Bezerros, passei outro momento na Alep com o deputado estadual Diogo Moraes e logo em seguida veio a inscrição, como já disse, para o Conselho Tutelar. Então assumi o Conselho e fiquei recebendo o salário do Conselho. Naquela ocasião era de 4 mil, com desconto 3 mil e poucos reais. Quando então eu aceito ser candidato e em agosto eu tenho que deixar o conselho, também fiquei sem o ganho, sem a remuneração. E foi dessa forma que eu enfrentei uma campanha para prefeito, sem um conhecimento, uma convivência com políticos influentes, não é? Sem o recurso, mas algo chamou bastante a minha atenção. Foi a decisão, o apoio, a acolhida, a determinação da população de Gravatá. Meu povo, isso é muito bom. Me diga uma coisa, candidato. O que é mais desafiador, o que é mais difícil? Você mandar, digamos, vou usar a palavra assim popular, você mandar na igreja, gerir uma igreja, a prefeitura ou a casa? Porque sua mulher tem cara de braba. Olha, o ser humano, ele é ser humano em qualquer lugar. Isso é dentro da nossa própria família, num ambiente de uma paróquia, você tem ali a matriz, mas a paróquia ela compreende um território, várias comunidades, pastorais, movimentos. Ou seja, eu passei 29 anos da minha vida, sem contar o tempo de seminário, lidando com pessoas. Era o meu objeto de trabalho, lidando com pessoas. E pessoas, você encontra a pessoa animada, motivada, a pessoa triste, a pessoa com ciúme, a pessoa que desiste de algo porque talvez não tenha sido assim valorizada do jeito que achava. Ao sair da paróquia para uma prefeitura, eu tenho dito, você só troca de endereço. Troca de endereço, porque mesmo. Você estará também e está lidando com pessoas. Cuidando de pessoas, não é isso? Não é? Cuidando de pessoas, pessoas que estão ali na gestão, fazendo acontecer. Eu tenho dito, faça sempre o seu melhor, faça para você, para os seus, não é? E para a população de Gravatá. E o ser humano, claro, cada pessoa é uma pessoa com capacidades, com qualidades, se preparou para tal ou não, mas também com limites, sujeitas a erros, a falhas, começando por mim, não é? No entanto, a gente precisa viver, conviver e desenvolver um trabalho, qualquer que seja a situação. Antes da gente continuar com essa conversa, eu queria só falar um pouquinho rapidinho dos nossos patrocinadores. Pode soltar aqui na tela. Localink, queria agradecer aqui todos os nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, a Localink. Provedor de internet com planos excelentes a partir de 100 MB por R$ 59,90. É um provedor de internet que tem realmente feito o diferencial aqui na nossa cidade e também nas cidades circunvizinhas. Além da Localink, também temos o apoio da Exclusive Gold, proteção veicular de qualidade, proteção veicular que realmente nos traz uma segurança. Então, queria mandar um grande abraço para toda a equipe também da Exclusive Gold, que tem sempre apoiado os nossos projetos. E eu vou dizer a você, viu? Segurança, você pode ter uma segurança quando você está dizendo, estou protegido com a Exclusive. E isso é muito bom, muito importante, a gente proteger o nosso patrimônio.
Além da exclusiva, também a Set Club Academia, uma grande estrutura de academia para você que gosta de ficar fitness, você que cuida da saúde, a Set Club é uma excelente opção para você. Fernando Telhas, telhas de alta qualidade. O trabalho que esse camarada faz, o produto dele é um produto totalmente diferenciado. Então, Fernando Telhas é preço e qualidade para você que está construindo. Também temos aqui o apoio da New Beat, aqui no estúdio onde nós estamos fazendo esse maravilhoso podcast, uma estrutura maravilhosa, alta qualidade de som, de iluminação, a estrutura aqui padrão, negócio do primeiro mundo. Também temos o apoio do Chalé Suíço, a nossa cafeteria ali no Polo Moveleiro, para quem gosta de um cafezinho. Aqui é totalmente diferente, que é aquele cafezinho que é direto do grão, aquele café diferenciado, para quem gosta de café e até quem não gosta, porque quem não gosta, vai lá, se experimentar, vicia. Também temos aqui o apoio da Escriconta, Escritório Contábil. Você que quer declarar seu imposto de renda, você que quer ter uma assessoria para a sua empresa, a Escriconta com certeza é a melhor opção. Também temos o apoio da Farmácia 10, a farmácia do seu coração. Entrega rápida, preço justo e preço baixo, com 3 lojas na cidade, Praça 10, centro da cidade. Então, a Farmácia 10, ela te entrega o melhor para você cuidar da sua saúde. Pronto, finalizou por aqui, foi? Finalizou nossos apoios e então vamos continuar. Eu tenho uma história engraçada com o senhor, que possivelmente o senhor não lembra. Eu fui coroinha na época que o senhor era padre. Eu tenho uma história que tava eu e outro amigo meu, um grande amigo meu de infância, Elton, que hoje ele trabalha também na prefeitura, na Secretaria de Ação Social. Então, Elton eu lembro. E Elton lembra, né? Pronto. Eu tava direto junto com ele. Nós fomos criados juntos e a gente tem uma história muito engraçada com o senhor, que uma vez a gente tava escalado, que a gente fazia ajudar o padre, né? Que fica os dois, um de cada lado. E nesse dia tava eu e Elton. E Elton foi Elton. Ele foi buscar, naquela hora, vai buscar a Bíblia, o missal, né, que chama. E quando ele tava vindo, o tripé do microfone, ele tava com o fio esticado, que ele tropeçou, derrubou o missal no chão, o microfone veio, bateu mesmo na sua cara. Eu não sei se eu lembro no meio da missa, uma situação dessa. Agora, repare mesmo, a missa das 9, naquele tempo que era lotada. Hoje também, mas naquele tempo ficava gente lá de fora da igreja. E assim, lotado, e acontece uma situação dessa. A gente derruba o microfone na cara do padre. Depois o senhor chegou, mas rapaz, você quase quebra o pau da minha venta. Nunca me esqueço dessa história. Você lembra disso, não? A missa das crianças com a presença de todos os coroinhas. Era coroinha que só a gota, né, rapaz, naquele tempo. O senhor se lembra desse episódio, não? Não, no momento não tem então não doeu muito, não. Acho que não. Se tivesse doído muito, só lembrava. Mas, e falando assim também sobre esse seu tempo assim de padre, teve alguma situação assim muito inusitada que já aconteceu na sua vida? Como é que pode dizer? Sua vida paroquial, é assim o nome? Isso. Alguma situação muito inusitada, tipo num confessionário, alguma coisa que o senhor disse, meu Jesus, esse babado é forte. Teve alguma situação assim que lhe desconcertou? Bom, em Caruaru ainda, quando estava em Caruaru, de repente eu dou início à cerimônia de um casamento e eu vou percebendo que a noiva parece que ela está ficando fora do ar, não é? Eu estava assim de frente e quando eu vou me dirigir ao noivo para segurar a noiva, ela desabou de uma vez. Então foi assim... Ela desmaiou? Desmaiou. Ixi, foi aquela correria e a mãe dela logo disse para mim, olha, ela passou o dia inteiro cuidando das coisas sem se alimentar direito e terminou esse momento de fraqueza, não é? da parte dela. Em outro momento sempre usavam aquele refletor para a filmagem. Eu lembro. Não é? E depois de esperar um bom tempo, porque alguém sempre chegava, olha, a noiva está já chegando, é porque alguém não encontrou aliança, estão procurando aliança. Vixe. Enfim, quando chegou que iniciamos a celebração, aquela lâmpada, então, ela dá um estouro e aqueles vidros, né, terminaram ferindo a mãe da noiva e outras pessoas que estavam ali perto. Então, para tudo e começa, não é? Meu pai. No Alto do Caboclo, em Gravatá, uma celebração, sempre um cachorro, toda vez que eu chegava, ele também chegava e estava lá, na missa.
prestando atenção. E um belo dia chegou um outro, parece que já vinha marcando mesmo, caiu em cima dele com toda a força, foi aquela confusão, acabou com a missa, como diz o ditado, né? E foi difícil separar os dois. Mas depois de um longo tempo, a celebração foi retomada, não é? Rapaz, de tudo acontece, né? De tudo acontece. Então, ao longo desses 29 anos, né, foram muitas situações assim inusitadas que elas fazem parte também, não é? E na política, teve alguma situação muito inusitada também que aconteceu nesse período do seu como político? Uma situação engraçada, inusitada. Bom, na política como um todo, não é? Eu sinto que, veja, de modo geral e até constantemente, as pessoas sempre chamam o padre Joselito de padre, nem tanto de prefeito, não é? E vez por outra, ou indo à casa de uma família ou em outro local, você se depara então ali com aquele momento em que a pessoa fica com aquela dificuldade de se dirigir a mim. Mas como sempre chamava de padre, aí resolve chamar de padre. E ao mesmo tempo diz assim, olha, o senhor me desculpe que eu não chamei de padre, o senhor não é mais padre, meu Deus do céu. Existe esse padre? Não, porque trata-se de um sacramento, né? O sacramento da ordem, que você recebeu, sua ordenação não foi nula, apenas você pediu a dispensa de exercer o ministério, uma vez que fez essa outra opção para constituir família e o próprio casamento. E a Igreja Católica não permite que as duas situações aconteçam ao mesmo tempo. Entendi. Outra, em relação ainda à política, ao chegar a uma casa, você logo, não é? Sim. Aquela saudação, e veio uma menina olhar quem era. O senhor, o dono da casa, disse, veja aí quem é. Então ela olhou e disse, é um homem e o padre. O padre não. Aí quando o senhor veio e abriu a porta da casa, recebeu muito bem, aí disse, eu quero lhe pedir desculpa porque... Eu digo, não, sem problema nenhum, não é? É um homem e o padre. Agora, meu amigo, eu sou um não. Pera aí, rapaz. Diga 2 homens, só que um deles é padre, né? Ela disse, tem aqui um homem e o padre. No caso, o padre referindo-se ao padre Joselito, né? E assim, situações vão acontecendo no dia a dia. Eu imagino que existem realmente muitas situações desafiadoras. E eu acredito, assim, que quando o senhor abriu mão de ser o celibato que diz, abrir mão assim de exercer a função de padre para constituir família, eu imagino que o senhor enfrentou muitas críticas de pessoas assim que não compreendem, não é? Porque assim, eu acho que a família, eu acho que é a primeira instituição, a família é o princípio, é a primeira criação de Deus, digamos assim. Então, é algo que é totalmente de Deus para a humanidade. E muitas pessoas veem isso, ter deixado de ser padre, ter constituído família, como algo errado, como algo que não era para ter acontecido, quando é algo, simplesmente alguma coisa comum, e o amor é algo que ele acontece. Então eu acredito que obviamente vocês começaram isso através de um sentimento que fluiu, mas o senhor tinha a consciência de críticas que iriam existir, e como o senhor conseguiu lidar com essas críticas, tanto para resguardar a sua família, como principalmente os seus filhos? Exatamente dessa forma, críticas ferrenhas mesmo, não é? Imagino. Porque os entendimentos, eles são diferentes. Já diz o ditado popular que cada cabeça é um mundo ou é uma sentença. Um entende de um jeito, outro de outro, e ficavam sempre fazendo marcação na questão da infidelidade, que traiu a igreja, que traiu Jesus, enfim, traiu não há nada de traição isso nesse sentido. Isso não é adultério. De jeito nenhum. Você vinha seguindo e exercendo um ministério que eu digo também que não é falta de vocação. Se fosse falta de vocação, não teria passado 29 anos. Teria sido já no primeiro ano, no segundo ano, não é? Isso. E tanto é que em Caruaru, em Gravatá, em Santa Cruz, onde eu estou, sempre fui e sou
bem acolhido, bem aceito e, tenho dito, amado. Uma coisa é você ouvir dizer que alguém ama você, outra coisa é você sentir-se amado. Isso é muito positivo, não é? Mas, na verdade, a crítica maior, a perseguição maior, não foi nem tanto a minha pessoa, mas a pessoa de Viviane Facundes, naquela ocasião. Porque aí a turma faz essa inversão. Ou seja, a culpa não foi minha, a culpa foi dela. Sei, não é? sei. Querem colocar ela como se ela tivesse seduzido o senhor Isso, e ter caído. Imagina. Mas, na verdade, os dois, não é, que tiveram essa aceitação, esse acolhimento, essa reciprocidade, até chegar o momento de tomar a decisão. Isso é muito bom. Existe alguma curiosidade sobre o Padre Joselito que poucas pessoas sabem que o seu... Rapaz, eu tenho uma habilidade X, algo que eu faço que ninguém sabe. Tem alguma coisa específica? Alguma curiosidade sobre o senhor? Olha, por exemplo, eu nunca estudei música, não sei ler partitura, simplesmente eu gosto de cantar, não é? Mesmo sendo uma pessoa assim introspectiva. Sei. Eu não sou assim tão, não é? E gosto de cantar. Então, já em Caruaru, nós tínhamos as conhecidas serestas com o Padre Joselito, né? Na ABB, no Intermunicipal, enfim. Ou seja, naquele momento ali, Padre Joselito e banda, nós fazíamos assim uma salada musical, não só um estilo de música, e que agradava bastante as pessoas. Sei lá, tal comunidade precisava construir uma capela, uma igreja, então vamos marcar uma seresta com o padre, e vendiam as mesas. Né? No Paládio fizemos uma vez, trazendo 7 comunidades. Né? Então, essa questão do cantar. Quando me perguntam quem é o cantor, eu digo é Tiririca. Né? Porque ser cantor é uma coisa, gostar de cantar é outra. E eu vi que o senhor já gravou até CD, não foi isso? Sim, 4 CDs. Curiosidade, né? que poucas pessoas sabem. O senhor já gravou CD, e toca violão também, não é isso? Arranha um pouquinho. Eu vi um vídeo no YouTube da sua filha bem pequenininha, só tocando lá com ela. Eu estudei a sua vida, rapaz. 4 CDs, 2 religiosos, 1 MPB. E em 2012, no centenário de Luiz Gonzaga, o Padre Joselito canta Luiz Gonzaga. Não é? E outra situação é o dançar. Eu nunca fui a uma aula de dança, não é? Mas simplesmente quando você tem o ritmo, porque existe aquela pessoa que, por mais que se esforce, não tem o ritmo. Não é? Mas pelo fato de gostar de cantar, de tocar, principalmente percussão. Então, veio a questão do canto e da dança. E para muita gente, isso parece que eu comecei hoje, ou porque fui candidato da outra vez, né? Olha, o padre dançando, cantando. Não, isso já faz muito tempo, não é? Entendi. Faz muito tempo que... Interessante, poucas pessoas sabem disso. A gente desenvolve isso aí. É importante falar. Se o senhor não fosse hoje um político, antes, um padre, qual a profissão que o senhor queria ser? Aquela profissão de criança, que o senhor, rapaz, quando eu crescer, eu quero ser isso. Existe alguma profissão específica que, quando o senhor era criança, o senhor sonhava em ser? Era médico pediatra. É mesmo? O senhor gosta de cuidar de criança? Isso, sempre gostei de criança, mas cada vez que, quando criança, eu era levado ao médico, algo me chamava a atenção, não é? Sobre aquela pessoa ali fazendo aquele atendimento, não é? Enfim. E minha filha mais velha, quando começamos a fazer o acompanhamento dela junto ao pediatra, ela, num dado momento, ela disse: eu quero ser igual a Dr. João, o João Batista, que inclusive é um primo meu do Recife, que é pediatra. Bom, passou o tempo, hoje ela está com 14 anos, e nutre, não é?
o mesmo desejo, Coisa boa. a mesma decisão. Isso é muito bom. E a gente falando sobre isso, sobre profissão, vamos entrar agora num tema que é sobre educação, falando sobre isso. Lá em Gravatá, a gente tem hoje assim, uma dificuldade em relação a empregos. Então, muitos jovens hoje, eles saem de Gravatá para conseguir um emprego, vai para Caruaru, vai para Recife, e eles têm uma certa dificuldade. Então, a gente já viu que nesses 4 anos, algumas empresas, elas se instalaram em Gravatá, que isso gerou empregos, isso foi muito bom. Mas qual é a ideia para aumentar essa quantidade de vagas de emprego para os jovens de Gravatá? Existe algo previsto, alguma proposta para que seja ampliada essas vagas para os jovens? É o que desejamos, não é? Então eu entendo que nós temos que partir da realidade do contexto de Gravatá. Por exemplo, no momento, qual é a mão de obra que o município de Gravatá absorve? Nós temos uma rede hoteleira, que é referência, nós temos uma gastronomia, que é referência, nós temos aí o mundo digital, não é? Esse caminho da tecnologia é um caminho sem volta, e quanto mais a pessoa se preparar, se qualificar para tal, eu entendo que não irá sobrar no mercado de trabalho. Sim. Então, olhando para Gravatá, mas não podemos também ficar só em Gravatá. Esse olhar ele precisa ser aberto para o mundo. Sim. Não é verdade? Para o mundo. Gravatá, ela é conhecida como a cidade do turismo, mesmo sabendo que ela ainda não foi devidamente preparada para ser um roteiro turístico no Brasil. Mas as pessoas gostam de estar em Gravatá. Isso. O clima, a proximidade aí da capital do estado, não é? As belezas naturais, Gravatá com as flores, inclusive no Nordeste, não é? Sim. Ocupa o primeiro lugar na produção de flores e tantas outras culturas que temos em nosso município. Então, estando em Gravatá, a pessoa diz assim: eu quero um dia, já encontrei várias, residir aqui. Além de uma quantidade grande de pessoas que têm sua segunda residência em Gravatá. Sim, muitas pessoas. E nós precisamos, então, ir observando, não é, essa movimentação dentro do município, de que forma o município vai poder absorver a mão de obra daquele jovem que reside em Gravatá, estudou fora, sei lá, fez enfermagem, fez serviço social, técnico de enfermagem. E há uma quantidade até significativa que você não consegue absorver na gestão. No entanto, outras situações vão exigindo uma qualificação, uma preparação melhor. Quando nós iniciamos a gestão, então iniciamos já colocando estagiários na gestão. É aquela questão de você estar à procura de um emprego e não tem experiência. Alguém logo diz, tem que ter tanto tempo de experiência, não é? Isso. Então nós temos na gestão hoje mais de 100 estagiários. Então o pessoal de arquitetura, engenharia, não é? Direito e tantos outros. Quando você está fazendo esse estágio que é remunerado pelo CAA, você recebe, não é, uma quantia X que estará também ajudando você nos seus estudos, não é, nas despesas que naturalmente você tem. Mas Gravatá cresce, não é? Além de ser uma referência do turismo, um carro-chefe da nossa economia é a construção civil, através de números da Secretaria de Controle Urbano, eu vou acompanhando que triplicou a quantidade de projetos que foram aprovados, projetos que estão sendo executados. Então, quando você olha para o mestre de obras, o pedreiro, o ajudante, pessoal da eletricidade, não é? E tantos outros setores estão aí, mergulhados nesse ambiente
graças a Deus, não é? Prefeito, hoje se fala muito em concurso público, que não houve nesses 4 anos. Tem alguma proposta para haver um concurso público para a prefeitura nessa próxima gestão? Bom, um concurso público foi feito na gestão passada. O concurso foi feito, inclusive foi dito que foi orientado para não ser feito, mas foi realizado. E uma vez assumindo em 2021, a gestão passada fez o concurso e não chamou ninguém. Sim. Não é? Então, vários questionamentos foram feitos e a Justiça, então, pediu para segurar. Não é? Não adianta fazer, ter os aprovados e não chamar. Não é isso? Através de um decreto foi feito, de modo que eu fico assim no aguardo. Não podemos fazer outro concurso enquanto não resolver, não definir se as pessoas serão chamadas ou não. Isso está nas mãos de quem para definir isso? Está com a Justiça. Ah, sim. É. Entendi. Então tem que aguardar o tempo da Justiça para saber se eles vão, os aprovados, se eles vão ser chamados ou não. Exatamente. Entendi, estou entendendo. E assim, existe algum projeto para algum distrito industrial, alguma concessão de um shopping, um espaço para uma construção de um shopping na cidade que geraria muitos empregos? Existe algo previsto para isso, para uma próxima gestão? Bom, esse pedido é um pedido constante, eu posso dizer a você, né? Em Gravatá. Quando nós iniciamos a gestão, João Paulo ficou à frente da Secretaria de Indústria e Comércio. Então, conversamos bastante, porque empresas começaram a nos procurar e vamos ver onde então fazer esse distrito industrial. Algo que não é muito fácil, porque para que você consiga o local, precisa obedecer a alguns critérios. Sim. Ou seja, de iluminação, água, que tenha o acesso com asfalto, mas um acesso não muito distante ali da BR, para facilitar a chegada, a saída, principalmente assim de carros mais pesados, como carretas, não é? E nós, então, entramos em contato com o governo do estado, que veio com sua equipe, olhamos alguns terrenos. Você sabe que um palmo de terra, devido à especulação imobiliária em Gravatá, um palmo de terra é a preço de ouro. Quanto mais ali próximo à BR, é que aumenta o preço. O governo do estado diz, então, eu posso ir só a tanto, não é? Precisa ser uma área, sei lá, 30 hectares, e você termina não conseguindo, tem uma menor, mas o valor lá nas alturas, certo. De modo que nós não conseguimos concretizar ainda esse projeto. Mas vamos continuar perseguindo esse caminho, porque também é uma grande oportunidade de mais e mais pessoas estarem no mercado de trabalho e tendo a sua renda de forma digna e justa. Aqui apareceu aqui na tela o momento do desafio da resenha. Mas antes da gente partir para o desafio da resenha, só para a gente fechar aqui esse tema, algumas pessoas falam, realmente eu não tenho conhecimento, eu falo como um leigo, como um eleitor qualquer que também não tem esse conhecimento e escuta por um, escuta por outro. Muitas pessoas falam sobre um rompimento com o deputado Valdemar Borges. Isso realmente, de fato, aconteceu e pode prejudicar para a gente conseguir trazer, por exemplo, esse distrito industrial que a gente busca um auxílio do Estado para fazer isso. E é muito importante uma influência de um parlamentar para que a gente consiga, de fato, trazer isso para a cidade. Realmente, existe algum afastamento entre o senhor por ter mudado de partido ou existe alguém também que possa interferir para conseguir essas emendas para trazer para Gravatá essa benfeitoria? Gravatá é diferenciada no sentido de que muitos candidatos, né, seja a deputado federal, a senador, enfim, são votados em Gravatá. E muitos deles falam, olha, eu quero ajudar a Gravatá e destina uma emenda, como vem acontecendo ao longo desse tempo. No caso do deputado Valdemar, é um deputado que reside em Gravatá, que já tem um histórico no município, que ajudou e ajuda bastante
o município. Eu não falo em si em rompimento, mas o deputado se colocou, também não existe assim briga, enfim, apenas colocando uma posição dele, alguns pontos que ele não concordava, e você tem todo direito, qualquer cidadão Sim. ou cidadã. E da minha parte, eu também respeito, não é? Esse posicionamento. E eu disse, bom, é importante que eu esteja em um partido que eu esteja assim confortável, seguro, e que o deputado Valdemar Borges também esteja no partido de forma confortável e segura. Sim. Daí tomei a decisão de sair da sigla. No entanto, eu disse, eu quero que o PSD esteja comigo. E falei sobre o vice. O vice pode ser do PSB. João Paulo é do PSB, né? É do PSB. E em contato com o João, conversamos com ele, chegamos a esse entendimento, não é? O posicionamento do deputado, bom, ele tanto poderia seguir conosco, como, por exemplo, eu discordo de algumas coisas, mas, no geral, não é? A gestão funcionou, vem funcionando, o momento agora é o padre. Ou a pessoa dizer, bom, eu não vou estar diretamente dentro da campanha, mas estou aqui seguindo e querendo sempre ajudar o município. Acho que é o mais importante. É importante esse esclarecimento, porque muitas pessoas não têm o conhecimento e começam a especular coisas. Isso. Né? Por isso que é importante a gente frisar sobre isso. Também falando sobre essa questão da educação, hoje não sei se está atualmente existindo algum trabalho voltado à profissionalização de jovens. Por exemplo, um Senai, um Senasc, um Sesc, um SESI. Então, como estão os projetos hoje para profissionalizar esses jovens, trazendo alguma entidade como essa para formar eles com alguma especialidade técnica? Bom, através da Secretaria de Indústria e Comércio, o Desenvolvimento Econômico, nós então lá atrás já iniciamos esses contatos com o Sistema S e Sebrae, Senai, Senar, várias vezes ao longo desse período conosco e trazendo N situações para despertar, principalmente nos jovens, essa preparação melhor, maior, se qualificando melhor para o mercado de trabalho. Partindo do contexto de Gravatá, que tipo de mão de obra Gravatá precisa. Um exemplo, alguém disse, olha, prefeito, um setor aqui de garçom, não é? Como dar oportunidade para que eles possam se preparar, se qualificar melhor, e uma vez estando prontos, não vão sobrar no mercado de trabalho, sim. Não é? Chegamos a colocar lá no auditório da ET também alguns dias de formação na área de tecnologia. O Porto Digital não esteve conosco, fez a apresentação, inclusive aqueles jovens que estivessem tendo assim um determinado destaque, empresas já ficam acompanhando, observando. Depois de uma determinada formação, ela já demonstra interesse por você, para dar uma continuidade na sua formação tecnológica. Boa, muito bom. E falando, antes também da gente passar para o desafio da resenha, eu queria falar um pouco sobre saúde. Hoje, muitas pessoas falam e especulam, dizendo que o prefeito abriu a UPA, mas fechou o hospital. Então, muitas pessoas elas têm falado sobre isso. E eu queria saber qual a sua posição em relação a isso. De fato, o hospital ele está em funcionamento? Outra coisa também que o senhor também já pode incluir na sua resposta é sobre maternidade. Hoje muitas pessoas reclamam porque engravidou, tem que levar para outra cidade para o menino nascer. E existe uma maternidade, um suporte para as mães que estão gestantes, com um obstetra, pediatra, uma UTI neonatal. Se não, quais são os projetos para que isso venha para Gravatá? Isso. Então, um pedido constante na campanha passada para
da população era justamente saúde. Era o pedido número 1, não é? O quesito número 1, saúde. Cuide da saúde. E nós iniciamos mergulhados em uma pandemia. Também o momento já exigia essa atenção. Tínhamos lá um prédio já há mais de uma década sem ter nenhuma continuidade. De imediato vamos saber o que aconteceu aí com esse prédio. E muita gente pedindo uma UPA em Gravatá. Queremos uma UPA em Gravatá. E conseguimos sim retomar aquela construção que estava parada, estava sendo destruída através do tempo. E em tempo recorde nós conseguimos entregar uma UPA em Gravatá, unidade de pronto atendimento. Ora, o que colocamos na unidade de pronto atendimento? A urgência e a emergência. É na UPA que é feita a triagem. Ao chegar, ali é feita a triagem, qual é o seu quadro, não é? Se precisa de internação no hospital ou se vai ser transferido para outro setor, dependendo da sua situação e da gravidade do problema. Então nós iniciamos a UPA, que está em pleno funcionamento, mas a fala de que o hospital foi fechado é uma fala distorcida. É uma fala de quem quer colocar a população em risco. Isso é até perigoso, porque em nenhum momento o hospital ficou fechado. O hospital continuou com internação, com laboratório, com raio-x, com as cirurgias ginecológicas 2 vezes na semana, com cirurgias de pequena e média complexidade. Toda essa atividade vem acontecendo no Hospital Dr. Paulo da Veiga Pessoa. E, ao mesmo tempo, uma reforma de ampliação, de requalificação, ela vem acontecendo. Inclusive, há um espaço que nós estamos preparando para que ali tenhamos o parto humanizado. É um pedido que a população fez lá atrás, continua fazendo. As mulheres, as mães em Gravatá, desejam sim ter seus filhos em Gravatá. Exato. Não é? O que seria um parto humanizado, prefeito? Eu realmente não sei não. Bom, um primeiro ponto a ser colocado é o parto natural. Certo, o normal, né, que a gente chama. É, o normal. Sei. E essa presença ali constante da mãe, não é? Uhum. De modo que todo aquele ambiente, a presença da mãe, do filho e de toda uma equipe qualificada para tal, sinaliza que a pessoa não só nasceu e foi colocada num determinado setor e ficou para lá. Sei. Não é? E isso, inclusive, já foi testado na questão da afetividade do ser humano. Não é? Há um escritor que ele diz assim: a primeira grande perda do ser humano é quando ele nasce. Não é? Porque durante 9 meses você está ali naquele ambiente, naquele mundo, naquela estreita ligação com a mãe, e num dado momento você está perdendo toda essa segurança, não é? Isso. E se depara com outro mundo. Isso. Então, como continuar sendo o ser humano sendo acolhido, amado, desejado, é o que realmente faz com que o ser humano tenha saúde, não é? E possa viver de uma forma assim bastante harmônica e equilibrada. É o momento agora do desafio da resenha. Como todo mundo que me segue, sempre procura aqui a informação, obviamente, mas também o humor. Então a gente vai ter um desafio aqui agora, prefeito. É o seguinte: a gente vai ter que ficar falando 1 minuto com a língua para fora. Eu vou lhe perguntar com a língua para fora, o senhor responde com a língua para fora. E a gente vai falar sobre turismo. Então vamos lá. Primeiro, se o senhor pudesse criar um feriado, que feriado seria na cidade? Que feriado seria na cidade? Olha pra câmera, por favor, ver sua língua. Ora, meu amigo, minha amiga, o feriado... o feriado seria, por exemplo, um roteiro para que nós pudéssemos seguir Boa Grécia seguir Boa Grécia ao Brejo, e você poder se maravilhar
da riqueza natural que temos em Gravatá. É isso mesmo. Já passou um minuto não, né? Vamos para a próxima pergunta. Falando em turismo, o que SEB vão fazer com aquele trem que tá do lado que tá lá na estação? Aqueles vagões foram colocados ali justamente para serem utilizados dentro de todo um contexto político que temos ali na estação ferroviária. E é claro que precisamos preparar não só os vagões, o que cada um irá ocupar, mas nós queremos fazer isso dentro de um contexto de revitalização da Joaquim de Dier, revitalização de todo aquele espaço ali em torno da estação ferroviária. E o turismo já vem dando passos nesse sentido. Rapaz, ninguém imagina o prefeito falando com a língua pra fora. É isso que o povo vem procurar no meu Instagram. O povo só vem procurar besteira, prefeito. Isso. O povo só vem procurar esse tipo de coisa bizarra, coisa que ninguém imagina. Mas tá aprovado pelo desafio, passou. E continuando falando, a gente teve agora esse ano o maior São João da história de Gravatá. Então, isso é indiscutível. Atrações a nível nacional fortíssimas. Porém, a gente teve um grande caos, que foi a questão do trânsito. De onde não tinha onde parar carro. Obviamente, a ideia é a gente continuar trazendo eventos do porte que tivemos nesse ano. Mas claro. Qual é a estratégia para a gente ter uma facilidade de locomoção na cidade e também de estacionamento para os próximos eventos de grande porte? Bom, através de algumas reuniões, em primeiro lugar, nós já detectamos que aquele ambiente ali do nosso pátio de eventos, ele já se tornou bastante apertado. No entanto, que outro espaço teríamos ali, não é? Centro, porque se você leva o evento para um local mais distante, para o povão mesmo, fica complicado. Mas estamos analisando. Segundo lugar, precisamos deixar o centro, quando o evento está acontecendo, para que as pessoas possam circular a pé, evitando assim a quantidade de carros no centro. E sinalizamos alguns locais onde, através de uma orientação, você deixa seu carro ali e dirigindo-se a pé para o pátio de eventos, evitando todo aquele transtorno, todo aquele congestionamento. Mas no dia a dia, em Gravatá, uma grande bronca no momento é a falta de estacionamento. Nós já estamos assim com tudo preparado, alinhado para a implantação da Zona Azul em Gravatá. Fizemos antes uma pesquisa, houve sim uma aceitação de mais de 60% e começamos a dar os passos, seguir os trâmites, de modo que eu entendo que no próximo ano já estaremos, não é? Caso seja eleito, já estaremos então colocando em prática, possibilitando assim esse rodízio e mais espaços para que as pessoas possam estacionar. A desvantagem do Zona Azul, obviamente, a gente sabe, é gastar, é pagar. Mas qual é a vantagem que o gravataense ele tem tendo uma Zona Azul na cidade? A vantagem para o cara que tem a sua motinha, o cara que tem seu carrinho e precisa estacionar, por exemplo, para ir trabalhar, para ir fazer uma feira. Qual é a vantagem que existe para o gravataense em relação à Zona Azul? A primeira vantagem é ter essa rotatividade no estacionamento. Você poder, não é, encontrar sua vaga e através ali do aplicativo você chega e faz todo o procedimento, não é? Já fizemos o mapeamento na cidade, a quantidade de vagas, os setores que teremos para carros e também para motos. Eu acredito que com o tempo as pessoas estarão se acostumando. No início há uma certa dificuldade, as pessoas estarão se acostumando e vamos seguindo para outras melhorias.
outras correções. Ótimo, ótimo. E também falando nessa questão de turismo, a gente vê que hoje existe um programa assim de valorização dos artistas gravataenses. Isso é muito bom. Todas as festas da cidade existem artistas gravataenses participando, ali apresentando seu trabalho, ganhando seu dinheirinho. Isso é maravilhoso. Mas existe algum programa para incentivo de novos talentos na cidade? Por exemplo, oficinas de teatro, de dança, com apoio da prefeitura, e principalmente um espaço para isso, porque hoje Gravatá não tem um teatro. Eu mesmo como artista, eu sempre faço shows em Recife, já fiz show em quase todos os teatros de Recife, Caruaru, daqui de Vitória inclusive, tem perto. Então existe algum projeto para que seja construído um teatro municipal e algumas oficinas ou programas de incentivo a novos artistas? Esse pedido já foi feito várias vezes. Inclusive, quando iniciamos o Virtuose em Gravatá, eu estava como pároco, e naquela primeira edição do Virtuose, o maestro Rafael Garcia, juntamente com o pianista João Carlos, né? Eles fizeram esse pedido. No final da apresentação, ali no altar, a matriz lotada, eles falaram que Gravatá já merecia um espaço assim, teatro, e que a iniciativa privada olhasse com bastante atenção, não é? E de lá para cá, vários pedidos já foram feitos nesse sentido. Por exemplo, o memorial que temos em Gravatá. Sim. Temos uma parte atrás que você poderia organizar melhor e ali um espaço para servir, não é? As várias oficinas, e logo na sequência um terreno que poderá ser adquirido. Uma das sugestões é que ali seja feito o teatro. Muito bom. Aquela rua ali que é atrás da prefeitura que desce, ela seria o acesso, no caso. O acesso, Muito bom, muito bom. Ou no próprio parque da cidade, um espaço maravilhoso, ver um setor ali seria outra sugestão. E falando nisso, eu vi no seu plano de governo desse ano que tem uma pretensão de fazer um parque ali na Dantas Barreto, né? Fala um pouquinho sobre sobre essa ideia. Veja, nós iniciamos a gestão já fazendo esse incentivo a plantar mudas em Gravatá. E, de fato, se queremos qualidade de vida, se queremos melhorar o clima, a Gravatá de antigamente, não é? Cercado assim de muitos sítios, matas. Então, o clima era outro. Mesmo assim, ainda temos o clima que temos, não é verdade? Imagina você ir trabalhando ali as matas ciliares e outros setores, outros ambientes ali. Temos o Parque Universitário, o Bosque Universitário, que lá atrás, né, aquela área foi preparada e necessita de mais cuidados ainda para que seja um ambiente agradável, onde as pessoas estejam também circulando por ali, em contato com a natureza. Até com segurança também, né? Porque ali exato. ali tá um lugar que eu acho um pouco inseguro entrar ali naquele poste dos universitários. Quando eu falo preparar, precisamos de uma organização melhor, iluminação, né? Isso, a segurança mesmo. Hoje nós temos o Parque da Cidade, o Janelas para o Rio, são dois ambientes bem frequentados. A Academia da Cidade, lá próximo ali à Igreja de São Pedro de São Paulo, que estava completamente destruída, ela foi revitalizada. Revitalizada. Hoje é um espaço bastante usado, os calçamentos que foram feitos ali, iluminação LED, e entregue à população. E outros espaços assim que precisamos ir observando em Gravatá e fazendo acontecer. Entendi. Para a gente finalizar, prefeito, a gente já está pertinho de concluir o nosso bate-papo. A gente já falou sobre educação, já falou sobre turismo, já falou sobre, de certa forma, aqui meio ambiente, também falando agora há pouco. Falamos sobre saúde. Então, para fechar, a gente vai fazer o último desafio.
que é o desafio do discurso improvisado. Aqui na tela, a nossa produção o senhor vai começar o seu discurso, certo? Um discurso rápido, um discurso de 1 minuto. E durante esse discurso que o senhor está falando, a gente vai introduzir aqui na tela imagens aleatórias, que quando o senhor ver essa imagem, na hora o senhor tem que, introduzir ela dentro do seu discurso. São 8 imagens e no final dessas 8 imagens, o senhor faz o fechamento. Ok? Então vamos ver como é que o senhor se sai fazendo o improviso. Então, eu tenho dito que a gente precisa sempre olhar para Gravatá, porque o município é a nossa casa comum. E uma referência é justamente o Cristo, lá no Cruzeiro, que chama, não é, bastante atenção, é um orgulho para o gravataense. Dentre tantas atividades, eu tenho encontrado em Gravatá pessoas que trabalham na confecção de gaiolas. Eu tenho encontrado e, de repente, circulando na zona rural, como fiz hoje, durante toda a manhã, você se depara não só com o pasto, mas uma pequena mata onde você vai encontrar o saguim, vai encontrar o macaco, por que não? Tudo isso faz parte, não é? O carro-chefe da economia em Gravatá é a construção civil. E o carro de mão sendo constantemente utilizado. A educação é a base, é o alicerce de tudo, e a criança em idade de creche deve estar na creche. Graças a Deus, no momento temos 6, e para você poder seguir com esse trabalho e apresentando resultados, nada melhor do que ser um Hulk, ou seja, no sentido de avançar com muita determinação, com muita força e, ao mesmo tempo, tendo assim aquela atenção à saúde. Pessoas que residem em Gravatá falam, olha, eu tenho meu plano e Gravatá, de que forma eu poderia usar meu plano? Eu preciso aí do otorrinolaringologista, preciso de uma outra, não é, especialidade. Hoje nós já temos ali no casarão, não é? Em outras situações. E por que não pensar, não tal qual, mas olhando para Gravatá como uma Dubai? Porque o melhor lugar do mundo é aquele onde você está e faz com que ele seja o melhor lugar do mundo. Muito bom, rapaz, tá de parabéns. Aí, o improviso... Muito bom de improviso, viu? Rapaz, tá aprovadíssimo. Mas, prefeito, muito obrigado pelo senhor aceitar o convite. Realmente é muito importante para mim receber os candidatos aqui na cidade, o senhor que é um prefeito. Então, isso é muito importante, muito motivador para a minha carreira hoje. Está fazendo essa entrevista, fazendo esse bate-papo e trazendo esse esclarecimento para o meu seguidor, o pessoal que está seguindo minhas redes sociais e que também precisa dessa informação. Então, eu só tenho a lhe agradecer por ter aceitado o convite, atendido ao chamado, e com certeza os meus seguidores também, eles estarão assistindo isso aqui e também eles terão um esclarecimento daquilo que o senhor quer fazer fez e quer continuar fazendo por Gravatá. Eu tenho algumas perguntas aqui de alguns seguidores que, infelizmente, eu não vou conseguir ler todas, porque realmente foram muitas perguntas que mandaram e a gente tem um tempo. Mas eu tenho uma pergunta que me chamou a atenção, que eu queria que o senhor respondesse ela. Qual foi a obra que o senhor realizou aqui em Gravatá que mais o senhor tem orgulho de ter realizado para fazer esse fechamento? Bom, a construção da escola Maria das Neves, no Bairro Novo. A antiga escola Gravatá, né? A antiga escola Gravatá, não é? Uma escola com acessibilidade, uma escola assim adequada para o que realmente deve ser. Um ambiente bem preparado para o profissional de educação e mais ainda para o aluno que precisa seguir com o seu aprendizado. Coisa boa. Então, o senhor agora pode fazer o fechamento. O senhor pode olhar para qual câmera? Essa câmera aqui, né? O senhor pode fazer o fechamento agora, rapidinho, para a gente encerrar esse bate-papo. E mais uma vez, quero lhe agradecer pela presença. Apertar aqui sua mão. Valeu. Então, agora as palavras são suas. Isso. Agradecer, Tomás. Esse momento foi um momento importante, não é? Para mim. Agradecer essa leveza, não é, desse bate-papo,
e, ao mesmo tempo, apresentando tantas situações importantes para a nossa população em Gravatá. Agradecer a você que nos acompanha e queremos, sim, que Gravatá continue avançando com boas entregas, com resultados positivos, com um trabalho que venha corresponder à expectativa e necessidade da nossa população. Muito obrigado.